Queria só trazer uma contribuição assim de algo que eu tenho vivido. Estou vivendo fora do país há 14 anos já, moro na América e vivi 4 anos numa área totalmente americanizada, bem americano, cultura americana, onde basicamente a única família de fala portuguesa era apenas 2 casais, eu e mais uma outra família. Então eu sei o que é viver totalmente dentro da cultura americana. E hoje eu moro em Nova York, que é tudo menos América. Porque Nova York se tornou uma multicultura, você tem todos os povos, todo tipo de pensamentos, religiões lá. E no meu quarteirão da minha casa, por exemplo, em apenas um quarteirão é possível você encontrar 10 povos diferentes, falando 10 línguas diferentes, com costumes diferentes. E eu queria então trazer só uma reflexão diante dessa experiência que eu tenho vivido lá. Eu me lembro quando Jesus falou que para a gente entrar no reino de Deus, a gente tem que só se tornar como uma criança. E eu tenho aprendido muitas coisas com Deus, até mesmo com a experiência do dia a dia. E uma delas tem sido com a minha filha. Porque minha filha conseguiu unir os afegãos, os italianos, os gregos, os coreanos, tudo ao redor dela. Então, quando a gente chega na minha rua, eu me sinto frustrado. Essa é a palavra. Porque eu que sou aquele que, o grande pastor, o grande homem de Deus, o teólogo, sabe, que deveria ter todas as ferramentas para tentar pregar o evangelho e unir as famílias naquela rua, muito mal às vezes eu consigo falar um hi. E aí, tudo bem? Como é que tá? Eu não consigo mais do que isso. A minha filha já entrou dentro das casas. A minha filha já trouxe as crianças para dentro da minha casa. E eu comecei a observar isso. Mas o que ela tem de diferente de mim? Primeiro que ela tem a mesma linguagem que eles têm, eles falam a mesma língua. Segundo que eles têm o mesmo propósito, e o propósito deles é um só, é brincar. E certo dia a minha filha chegou e falou: papai, o vizinho do lado, o italiano, não quer que a gente brinque com o afegão mais. Ah, por quê? Não, porque ele foi uma das pessoas que ajudou a catar os corpos quando as torres gêmeas foram destruídas. Então na cabeça dele ficou um modelo, ficou um paradigma de tudo quanto é afegão, é terrorista, é islâmico e não vale nada. Eu queria só trazer uma palavra com relação a essa questão de modelo, porque eu me lembro de uma frase que Paulo Júnior falou certa vez, não sei se a frase é dele, mas ele falou que o nosso problema é que a gente está com muito plano de vida, mas Jesus não tinha plano de vida, Jesus tinha um plano de morte. Ele nunca teve um plano de vida. E nós estamos com um plano de vida, nós queremos planejar a nossa vida, nosso êxito, nosso sucesso, nosso ministério. O Senhor Jesus, não estou querendo entrar em guerra espiritual, não é essa a ideia, mas o Senhor Jesus, quando ele compara acerca de servir, a única deidade que ele fala que não dá para servir a 2 juntos é justamente Mamon. Ele não fala de nenhuma outra deidade, ele fala de Mamon. Não tem como servir 2 senhores, a Mamon e o Senhor. E isso me arremete um pouco a Moisés, porque eu tenho até uma meditação que eu fiz em Moisés, onde Moisés fala 3 nãos para Deus. Naquele momento de crise, naquele momento tem uma briga, parece que tem uma briguinha particular entre Deus e Moisés, porque Moisés fala assim: o teu povo. E Deus fala: não, este povo, o seu povo, parece que é um povo que não tem pai. Parece que é um povo que ninguém quer ser dono dele. E Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, vamos fazer o seguinte, encurtando aqui, eu te faço uma proposta, eu vou acabar com esse povo, eu vou engrandecer o teu nome, vou te dar uma grande multidão, um povo, os inimigos vão se curvar diante de você, vou te dar terra, e inclusive o meu anjo vai contigo. Olha, hoje em dia eu fico pensando qual pastor que não aceitaria essa proposta. Porque eu mesmo, meu ministério, eu já me senti tentado várias vezes a aceitar isso. Primeiro, meu nome engrandecido. Segundo, todos os meus inimigos debaixo dos meus pés. Terceiro, a terra, o shalom do hebraico, a prosperidade, o dinheiro, tudo que eu preciso. Só que tinha um probleminha nessa proposta, que era que o Senhor não ia com ele. Ele ia enviar o anjo. E ele fala assim: Senhor, se não for para o Senhor estar comigo, então não vale a pena, eu não quero sair desse lugar. Olha, se for preciso até mesmo, então risco o meu nome aí desse negócio também, que eu não estou nessa parada aí. Então, amados, hoje eu começo a refletir, e o meu receio na minha alma eu sei que o Brasil hoje, alguns pastores, alguns líderes idealizam, achando que a supremacia evangélica e o crescimento da igreja evangélica, por si só, vai ser a solução para o nosso país. E na minha opinião não vai ser. Pelo menos não este evangelho que nós temos visto aí. Porque hoje, de uma certa forma, nominalmente falando, na América, o evangelho entrou. E o evangelho se apoderou da América. Mas a América está vivendo hoje o período pós-evangelho, pós-cristão. E isso é um temor que tem no meu coração,
porque graças a Deus, Deus tem levantado, eu creio que é de Deus isso, como o irmão disse ali, o pastor disse, Deus tem levantado mentes, pessoas que não estão simplesmente bebendo tudo que vem mais da América. Eu acho que foi Jaziel Botelho, que eu vi uma charge dele uma vez, que ele disse que teologia é como vinho, né? Produzido acho que na Alemanha, envelhecido na Inglaterra, deteriorado na América e consumido no Brasil, né? Então, graças a Deus que nós não estamos mais com esse nível de consumo, graças a Deus. Mas eu queria só trazer essa contribuição no sentido de que a igreja brasileira, por exemplo, hoje na América, pelo menos na área que eu vivo, ainda é uma igreja de gueto, totalmente de gueto. Uma igreja multicultural brasileira, vamos chamar assim, porque tem pessoas de todos os estados do Brasil, mas uma igreja também sem identidade. Pastores sem identidade. Existe uma esperança, até mesmo em alguns americanos, de que a igreja latina vai ser a igreja, não apenas brasileira, toda a igreja latina, que vai ser a igreja que vai trazer novamente o avivamento para a América. Existe essa esperança no coração até de alguns americanos. Então está sendo o inverso. Agora eu fico pensando, será que nós vamos ter algo realmente para chegar lá, para dar e para contribuir, e quem sabe até mesmo para mudar a história da América? Ou será que nós vamos continuar neste caminho perigoso de querer ter inclusive a América para alguns ministérios, para alguns púlpitos como um padrão, como nação como padrão? Não estou tirando os exemplos que são bons, que temos que seguir, mas que infelizmente existe esse referencial negativo. E eu estou entendendo que cada vez mais, eu estou aprendendo mais com as crianças no dia a dia do que com os grandes teólogos na América.